Boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma mensagem de amor com muita alegria nessa sexta-feira, para a gente terminar a semana com o nosso coração se sentindo abraçado por todas as energias elevadas de amor, de paz, de tranquilidade, da presença do amor de Deus. Então, que bom que a gente está se encontrando agora, que bom que a gente tem este momento para a gente unir todos os nossos corações numa onda de amor, para que a gente termine bem a semana. Boa noite a vocês do Instagram, boa noite às pessoas do YouTube, sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aqui nessa live. Quem é do Instagram, gente, e não conhece nosso canal no YouTube, convido vocês a conhecer, tem sempre vídeos, palestras, lives muito interessantes que ajudam a gente no nosso despertar do interior, que ajudam a gente na caminhada de sermos cada vez mais a nossa melhor versão. Então se inscrevam no canal, quem está vendo aí no YouTube, se inscreve, ative o sininho, porque semanalmente a gente tem vídeos, segundas e quintas, tá bom? Então a gente vai começar hoje mensagem de amor. Eu tenho certeza que essa mensagem de amor vai ser maravilhosa, porque vocês estão aqui e a presença de vocês faz essa mensagem maravilhosa. E eu queria começar antes com uma mensagem para o seu coração, para você mesmo, você que está aí me escutando, que essa mensagem, se o universo permitiu, que nesse momento essa mensagem chegasse até você, que a gente estivesse conectados nessa mensagem, porque essa mensagem precisa alcançar o seu coração e o seu entendimento. E eu queria dizer que você não precisa se afligir, se angustiar, porque tudo está certo no tempo de Deus. Não precisamos nos consumir em ansiedades em relação ao futuro, em relação às nossas incertezas e às nossas inseguranças, porque Deus está olhando por todos, está olhando pela área da vida de cada um. E no tempo divino, no tempo da inteligência universal que fez esse universo, tudo está no programa, tudo está como deveria estar. E nós precisamos continuar a caminhada. Então não desista, tenha fé, persista na sua caminhada e preste atenção cada vez mais no que está dentro do seu coração, que está ao seu redor e que lhe é essencial para esse momento presente. Porque dos 3 dias que a gente tem, apenas um é real na nossa vida. A gente não tem o amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. Nós não temos o ontem, porque o ontem já passou, mas nós temos esse um dia que é o dia de hoje. Nós temos esse único momento que é o momento de agora. E a gente deve concentrar a nossa expectativa, o nosso coração, a nossa atenção nesse momento presente, que é o momento que a gente pode realmente atuar na nossa vida. Então, que a gente possa acalmar o nosso coração em Deus, acalmar as nossas ansiedades e perceber que tudo tem um propósito maior. Que a gente possa se conectar com os propósitos maiores de aprendizado que esse momento está nos proporcionando e que a gente consiga nos conectar com aquilo que é essencial para a gente agradecer isso. Porque eu acho que a energia da gratidão é a energia que vai tirar a gente de toda e qualquer onda que tiver de angústia, de ansiedade, de tristeza. A energia de gratidão é como uma âncora, é como um anzol que puxa a gente de certas energias que são baixas, de certas vibrações que às vezes a gente se vê envolvido e leva a gente para vibrações mais altas. Então, agarre aí no anzol da gratidão e que a gente possa agradecer o que nos é essencial e que a gente está tendo junto com a gente, né? E é isso, vamos começar a nossa mensagem de amor hoje. Hoje a gente vai falar sobre a nossa mente, sobre a questão dos nossos pensamentos, do poder da nossa mente e de como, muitas vezes, essa voz interior que nós temos, ela pode ser a nossa maior incentivadora, a nossa maior torcedora da nossa felicidade, mas também pode ser o nosso maior carrasco, o nosso maior desafio, porque nossos pensamentos, às vezes, ou eles nos conseguem construir, ou eles nos destroem também. Então a gente tem que ver o poder e a força que a gente tem nos nossos pensamentos e na nossa mente e dar a real atenção a eles. Porque às vezes está tudo certo à sua volta, mas seus pensamentos estão martirizando você. Às vezes você não tem um motivo externo para estar triste, mas os seus pensamentos
são pensamentos que estão te levando ao sentimento de tristeza. Pensamentos de culpa, pensamentos de comparação, pensamentos de baixa autoestima. E às vezes, se a gente muda isso, se a gente percebe a força dos nossos pensamentos, percebe como essa voz interior o tempo todo está falando com a gente também pode mudar essa voz interior para ela ser a nossa incentivadora, para ela ser uma voz mais positiva dentro da nossa cabeça. Você também tem uma vozinha dentro da sua cabeça que fica te acompanhando desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Vamos conversar sobre essa voz hoje? Então, gente, a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos uma vozinha interior que fica dentro da nossa cabeça falando com a gente quase que o tempo todo. Você sente isso? Você sente? Rafael falou, tenho várias. Várias, porque aí, Rafael, você me acrescentou, você me ajudou. Rafael, não é uma, Rafael. São várias às vezes. Samuel também falou várias vozes. Várias vozes. E não é essas vozes de, tô escutando espírito que a gente tá falando hoje, não. Que também existe. Mas não é o que a gente tá falando hoje. Porque a gente fala assim, nossa, essas vozes estão me atrapalhando. Aí você fala assim, nossa, a pessoa precisa de um descarrego porque ela tá com o quê? Com encosto, não é essa voz que a gente tá falando, não. A gente tá falando das vozes de dentro da nossa cabeça que chama self-talking, que são os nossos narradores internos. E a gente tem os narradores, gente. Tem narrador dentro da nossa cabeça, que são os narradores depressivos. Tem os nossos narradores raivosos, que narra a história de um tom de raiva, outros num tom mais triste. Tem os nossos narradores melancólicos e saudosos, que sempre a época antiga era melhor do que a que está hoje. Tem os nossos narradores ansiosos, que é aquele, e aí, você não vai fazer? Que fica na cobrança o tempo todo. Tem os nossos narradores, que são os nossos narradores que são juízes, né? E aqueles, como se fossem aqueles inquisidores da época da Inquisição, que ficam o tempo todo querendo te colocar na fogueira, falando que você é ruim, que você é culpado, que tudo que está acontecendo na sua vida, e que sei lá o quê, que você não é bom pra nada. E temos também os narradores alegres, os narradores mais compassivos. Tem dia que você tá narrando sua vida de uma forma mais amorosa, dando mais chances para as pessoas. Tem os narradores mais amorosos, mais pacientes. Nós temos vários narradores dentro de nós. E a gente compreender esses narradores e conseguir lidar com eles e conseguir acalmar a nossa mente quando a gente precisa e não nos deixarmos ser conduzidos por eles de forma escrava, de forma que a gente não demonstre a nossa vontade, é uma libertação. Porque senão a gente fica o tempo todo à mercê dessas narrações. No dia que a gente não tá muito bem, a gente tá narrando tudo com uma forma meio ruim. No dia que a gente tá bem, a gente tá narrando tudo com um sorriso. E a gente começa a ficar numa montanha russa emocional. Então o autoconhecimento nos ajuda a perceber esses narradores internos. E a meditação é a grande chave que a gente consegue silenciar, dar aquele cliquezinho e falar, agora esse narrador eu não quero. A gente começar a controlar os nossos pensamentos, controlar a nossa mente a nosso favor, ao favor do objetivo da nossa vida. Pode falar. A Ana Paula falou que a dela é muito tagarela. A Luciane Guirlanda também falou que tem várias e muito falante. Sim. Parece mesmo tentação porque não para, né? E tá rindo. A Marina Simões falou que tem vários narradores juízes. A Ludmilla falou que os delas são ansiosos. E a gente tem uma pergunta da Lara. Sim. Se tratam de personas que existem em nós? Sim, na psicologia eles colocam isso como persona. Dentro de cada área ela vai ter um nome, mas na psicologia são as nossas inclinações mais fortes. Essas personas, elas não cobrem todas as nossas vozes, ela vai cobrir as vozes que mais te acompanham. Ou seja, você às vezes tem certos perfis. Tem pessoa que já tem um perfil mais melancólico. Então ela vai ter essa persona mais forte. Ela vai ter uma tendência à melancolia. Então ela já vai narrar as coisas de uma forma mais melancólica. Tem pessoas que já são mais irritadas. Isso tem a ver, gente, na psicologia com a persona. Se você vai olhar na cultura védica, né, no Ayurveda, você vai ter as pessoas que são Pitta, que são Vata, né, as pessoas que são mais ar, que são mais fogo. Na medicina chinesa, a gente tem os 5 elementos. Na antroposofia, a gente tem os temperamentos, né? Então, temperamento melancólico, o temperamento sanguíneo, cada temperamento, né, que vai conduzir, ou seja, que vai ser a voz que está mais preponderante ou as vozes mais preponderantes em nós. Por mais que existem dezenas, a gente tem aquela que a gente tem um viés maior pela nossa experiência, pela nossa forma de entender o mundo, por tudo que a gente já passou, pelos padrões que a gente tem. E a gente saber identificar isso é importante porque às vezes a gente fala assim, olha,
eu comecei a me autoconhecer e percebi que eu tenho uma voz, por exemplo, que uma das pessoas falou do juiz, quem foi a Marina, né? Mari. Eu tenho uma voz interior muito juiz, né? Muito julgadora, eu julgo muito. Quando a gente conhece isso, é tão importante, Lara, por quê? Porque a gente começa a perceber assim, então eu posso maneirar mais. Na hora que essa voz já vier julgando, eu vou começar a criar dentro de mim, a gente pode criar vozes, Rafael. Não basta as vozes que a gente tem. Olha a situação da nossa vida. A gente pode criar outras vozes, outros narradores interiores. Então, se eu tenho um narrador que é muito julgador, que é muito juiz, que condena muito, que julgar as pessoas julgam, mas o juiz ele condena, ele já culpa, ele já dá sentença, né? Então, quem tem esse narrador interno do juiz, ele pode começar a criar uma voz que seria o advogado lá do tribunal que vai interceder pela vítima. Então ele vai começar a criar uma voz mais empática, uma voz que tenha maior empatia, que compreenda mais o lado do outro, que mostre a você que não existe só um lado para julgar, mas existe outras situações, uma voz mais compassiva. Então, por que é importante a gente ter essa noção dos narradores internos que a gente tem, dos nossos pensamentos? Que quando a gente sabe os pensamentos que a gente tem, a gente começa a, primeiro, ser mais seletivo, ou seja, selecionar os pensamentos que a gente quer. E aí a gente começa a exercer uma coisa que é importantíssima na nossa vida, que é o poder de escolha. A gente começa a saber que a gente também em nossos pensamentos pode escolher. Da mesma forma que a gente pode escolher se vai comer uma maçã ou um chocolate na nossa vida, no café da manhã, a gente pode escolher o pensamento que a gente vai frutificar, que a gente vai render na nossa cabeça. Porque vem um tanto, mas qual vai ser aquele que vai fazer ninho? Os pensamentos são como passarinhos, são uma revoada de passarinho que vem na sua mente. Mas você sabe, você escolhe aquele que você vai permitir fazer um ninho dentro da sua mente. Então, primeiro, a gente tem que saber que a gente pode escolher. E segundo, a gente tem que saber que quando a gente conhece os nossos narradores interiores, a gente, além de escolher, a gente pode começar a transformá-los. Ou seja, eu acho que esse juiz está o tempo demais, então eu vou começar a chamar mais o meu narrador compassivo mais vezes. E na hora que o juiz vier, eu vou falar, juiz, por favor, fique em silêncio, que agora eu quero escutar o compassivo. Porque eu quero narrar o fato da minha vida de outra forma. Você já percebeu que às vezes a gente conta um trauma que a gente teve? Todos nós temos traumas na nossa vida, temos momentos marcantes, traumáticos, dores. E quando a gente não tá com essa dor trabalhada, a gente conta ela de uma forma. Às vezes culpando o outro, né? Isso aconteceu porque minha mãe deixou, porque minha mãe não cuidava de mim. Quando a gente começa o autoconhecimento, quando a gente começa a fazer um trabalho, seja numa terapia, seja num lugar de desenvolvimento espiritual, seja em algo que te transforme, você começa a falar, não, eu também tenho responsabilidade nisso. Ah, não, eu também aprendi muito com isso. E aí você vai, depois de 5 anos, narrar esse fato com outro tom. Porque aí você vai chamar outro narrador para narrar. Às vezes vai chamar um narrador da gratidão. Falar, hoje eu agradeço isso que me aconteceu, porque eu aprendi isso, isso e isso. Um narrador do perdão. Eu já perdoei minha mãe por isso, isso e isso. Então, com o tempo, a gente pode narrar os mesmos fatos com outros tons, com outros narradores. E isso é incrível. É saber que a gente pode transformar as narrativas. Que só porque você tem um narrador juiz ou um narrador ansioso, você não vai ficar assim sempre. Porque nós podemos fazer gestão das nossas emoções. Pode falar. A Bianca falou, nem vou comentar, vozes que nos animam e que nos julgam. Se não parar para respirar, tomam conta do nosso pensar, né? Sim. E a Michela também comentou, nossa, rezar também ajuda a melhorar a voz interior. Sim, a oração ajuda muito, a meditação ajuda muito. E às vezes vai falar assim, mas na hora que você tá com um pensamento muito agitado, aí aplicar a meditação, às vezes não vai ser tão assim, você pode até naquela hora começar a meditar e ajudar a acalmar. Mas às vezes você não consegue, você tá tão ansioso que você não consegue nem respirar, nem sentar. Mas se você fizer todos os dias como uma prática diária na sua vida a meditação, ou se você não conseguir diária, mas pelo menos 3 vezes por semana, se ela já é algo que faz parte do seu cotidiano, na hora que você tem esse pico de pensamento agitado, de agitação mental, primeiro, ele demora mais a acontecer, porque quando você vai meditando, você vai naturalmente gerindo melhor seus pensamentos, acalmando o poder da sua mente, direcionando ele para um foco. E mesmo que ele aconteça mais espaçadamente quando você medita, você consegue gerenciar ele melhor. Então, às vezes, não é meditar na hora que o pensamento está agitado, mas se eu sou uma pessoa que já faço, é tipo uma coisa de prevenção, entendeu, gente? É uma homeopatia, uma coisa ali no floral. Você, não, né, você vai tomando aquilo ali, que na hora que vem
a crise ou a doença, o corpo sabe lidar melhor com aquilo. Da mesma forma, se você vai trabalhar a sua mente, se você investe em se autoconhecer, em gerir melhor suas emoções, em ter maior foco mental, em acalmar, ver o poder da sua mente, acalmar sua mente, quando acontecem certos problemas, a sua mente já está mais preparada para lidar com isso. A Lara perguntou, essas vozes criadas seria usar do nosso consciente? Porque geralmente essas vozes que não controlam vêm do nosso subconsciente. Sim, essas vozes criadas a gente usaria do nosso consciente, ou seja, você vai conscientemente começar a criar novos padrões. Porque o que acontece, Lara, essas vozes que eu estou dizendo aqui, que a gente está chamando de narradores, mas poderíamos estar tendo outras nomenclaturas, mas esses narradores internos que ficam no nosso self-talking, normalmente ele vem de padrões que estão no nosso inconsciente. Então, por isso que a gente não controla. Não é assim, agora eu quero me julgar, eu quero ser um carrasco comigo mesmo, vou começar a ter pensamentos punitivos. Os pensamentos vêm, é como um avalanche, né? Você quase que se sente afogada, você começa a se afogar com aquele tanto de pensamento que vem punitivo em cima de você. Porque ele vem de uma força, justamente, do subconsciente, ele tá lá no inconsciente. Então ele vem de padrões inconscientes, padrões que ficaram marcados, que ficaram armazenados no nosso armazenamento, que a gente não tem acesso conscientemente, do nosso inconsciente, que são padrões às vezes lá da nossa infância, padrões que vêm às vezes até de outra vida, padrões na época que você era um feto na barriga da sua mãe. Então às vezes nós temos padrões que às vezes você sem querer, quando você encontra um novo, uma nova situação na sua vida, naturalmente chove pensamentos na sua cabeça de medo, de que o novo pode ser ameaçador, que você não deve ficar com o novo, porque às vezes você teve um padrão em algum momento da sua história que colocou o novo como ameaça. Entende? Às vezes você mudou de cidade quando era muito novo e aquilo foi muito dolorido para você, então a mudança para você às vezes significa uma coisa muito difícil. E aí você naturalmente vem com esse narrador interno, que é o narrador medroso da mudança, que não aceita o novo. E começa a falar, não vai ser bom essa coisa nova não. Essa pessoa tá querendo ser seu amigo? Não confia de cara não. Porque você não deve confiar nas pessoas, porque o novo a gente não pode aceitar assim. Então, aí o que a gente faz? A gente, com o nosso consciente, começa a criar novos padrões. Porque da mesma forma que a gente cria que padrões, ranhuras mentais foram criadas na nossa história, nós podemos criar novas ranhuras mentais. E o mais interessante disso é que a gente pode escolher tocar a nossa música. Qual vai ser a canção da sua vida? Qual vai ser a música que você quer tocar? A música que você nem escolheu direito, que foi de padrões inconscientes, ou uma música que conscientemente você quer escolher para tocar na sua vida? Então a gente pode criar novos padrões. Então você começa a falar, eu vou começar a criar um padrão que vê possibilidades de felicidade no novo. Então vai ser um padrão que vai abraçar o novo. Eu vou achar que como toda vez que vier o novo, por mais que venha aquela voz interior de que o novo não é bom, eu vou começar a pensar em tudo de bom que esse novo vai me trazer. E conscientemente eu vou me esforçar para isso. Então toda vez que a gente cria um novo narrador, gente, não é assim, criei e ele vai começar a funcionar, não. A gente tem que se esforçar no início, é como se fosse um hábito. Os hábitos não são assim, a gente tem os hábitos nossos arraigados, que a gente às vezes nem sabe por que a gente tem. Hábitos de afazeres, hábitos de pensamento, hábitos sentimentais, nós temos vários hábitos. A gente nem percebe a quantidade de hábitos que a gente tem. Mas para a gente criar um novo hábito, precisa de um tempo para ele se tornar um hábito. No início vai ser uma coisa forçada, vai ser uma coisa que você pensou para fazer. Mas depois, você vai ter normalmente. Então, eu estou criando o hábito de escovar dente com os meus filhos pequenos. Eles, se não, você não lembra, eles não escovam. Porque não é um hábito para eles, eu estou criando esse hábito. É chato, eles não querem parar de fazer as coisas deles para escovar. E tudo. E aí eu tô criando. Aí eu vou lá, eu chamo atenção, eu pego na mão, levo no banheiro, vai escovar o dente. E eu sei que daqui a pouco, quando eles já estiverem mais velhos, a gente não consegue acordar sem escovar o dente. Porque já virou um hábito, é fácil. Mas em algum momento esse hábito teve que ser implantado. Da mesma forma, os nossos novos narradores que a gente quer para a nossa vida, a gente vai ter que escolher. E por isso a gente tem que prestar atenção na força da nossa mente. Então fala assim, eu tenho o poder de ter um narrador de gratidão. Mas eu tenho um narrador reclamando o tempo todo dentro de mim, que fica só querendo reclamar das coisas. Querendo reclamar.
A gente tem esses narradores da reclamação. Por isso que é tão difícil fazer o compromisso que a gente faz aqui na Dedico de ficar 21 dias sem reclamar. Gente, é muito difícil, porque é um hábito mental que a gente não percebe que a gente tem. A gente fala, eu não reclamo, é claro que eu vou ficar 21 dias tranquilamente. Na hora que você vê, deu metade do dia, você já trocou sua pulseira de lado, que tem que trocar cada vez que você reclama. Você já trocou 20 vezes. Você fala, não é possível. Passou esse, né? Eu pensava que eu era uma pessoa super que não reclamava. Então aí você pega esse narrador e aí o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai começar a criar o narrador da gratidão. Vou começar a silenciar o reclamão e criar o da gratidão. Como? Eu vou agradecer alto tudo que me acontecer. É forçado? É forçado. No início é forçado. Bati o pé na quina do sofá. Muito obrigada. Nossa, gratidão, gratidão. Derramei o café na minha blusa. Gratidão. Comi uma torta maravilhosa. Gratidão. Encontrei uma pessoa. Gratidão. Eu vou ficar lembrando. Às vezes eu ponho o celular para despertar 10 em 10 minutos para aprender, para falar gratidão. Daqui a um tempo, talvez isso já seja natural, esse narrador. Mas o que eu vim falar hoje nessa live é nós podemos criar novos narradores. E mais que isso, a gente tem que reconhecer quais são os narradores que têm narrado a nossa vida. Porque às vezes a gente nem pensa sobre isso. Quantas pessoas eu atendo que nem sabem quais estão sendo as narrativas das suas histórias. E quando a gente começa a pensar nisso, é muito libertador. Porque a gente começa a descobrir a raiz de várias questões. Então, o meu convite para vocês hoje é que a gente veja o poder na nossa mente. Que a gente perceba a nossa mente, o nosso self-talking, a gente perceba as conversas que a gente tem dentro de nós. E a gente tem que perceber até quando essas conversas estão sendo proveitosas ou até quando elas estão já passando do limite. Estão sendo conversas que estão nos martirizando, estão sendo conversas mentais que estão nos atrapalhando, estão nos desequilibrando. E quando estiver demais, o que eu acho é que a gente deve procurar práticas que melhorem a nossa saúde mental. E existem várias práticas. A Dedico acredita muito no poder da oração. A prática da meditação, acho que é uma prática que a gente pode usar. A prática de você simplesmente fazer algo que te traz tranquilidade. Pode ser caminhar numa praça, pode ser bordar, pode ser pintar uma tela, pode ser colorir. A prática de você fazer algo que faça bem para você, ler um livro. Eu acho assim, vai ler um livro de coisas boas que te elevem, mas de alguma maneira perceba que essa voz interior está te trazendo sentimentos de angústia e saiba acessar isso, saiba dar um basta, porque às vezes a gente não fala esse basta no nosso interior e essa voz vai tomando uma proporção que começa a ficar fora do nosso controle e isso traz várias debilidades, várias dificuldades, como síndrome do pânico, como ansiedade, depressão. Então, quanto mais a gente conseguir se autoconhecer, perceber essas vozes interiores, essas narradores interiores, fazer práticas que acalmem a nossa mente, é muito importante, gente, porque a onda que a gente está hoje é uma crise muito grande da saúde por causa do Covid. Mas nós estamos entrando numa onda de crise de saúde mental que o mundo todo tem discutido. Porque está acontecendo com todo mundo. Está todo mundo tenso, né, no seu limite na sua saúde mental. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, gente. A gente precisa fazer algo que melhore a nossa mente, que alivie a nossa mente e que nos garanta mais bem-estar mental. E eu acho que por isso que eu falei hoje dos pensamentos. Pode falar. A Michela falou, preciso contratar a Poliana para narrar novas histórias. Sim, eu acho. Do livro. Poliana é um ótimo livro pra gente ler agora nesse momento. Porque eu acho que é importante a gente fazer meio que um jogo do contente, sabe? Igual a Poliana falou. Porque, lógico que tem dia que a gente chega e fala, gente... Vem aquele narrador, sabe? Tipo, tô cansado, quero reclamar dessa situação. Minha língua tá coçando pra reclamar, Senhor. Eu brinquei um dia com meu marido no café da manhã. Falei, eu tô querendo muito reclamar desse ano, mas eu tô sabendo que se eu reclamar desse ano, pode ser que 2021 seja pior, porque Deus tá fazendo, o universo tá querendo nos ensinar alguma coisa. Porque a gente foi falar de 2019, veio 2020. Ótimo, cheio de oportunidade, não tô falando. Mas se a gente declarar... Olha o risco de 2021. Então, aí eu brinquei assim, sabe? Porque eu falei, gente, eu tô querendo falar que eu tô cansada, né? Acabou. Mas eu cheguei e falei,
Vamos ver as oportunidades, né? Vamos fazer um jogo do contente pra gente ver, assim, que a gente tem passado por dificuldades? Tem. Eu acho que a gente não tem que ser utópico, a gente não tem que ser, né? Ah, eu não tô sabendo das dificuldades. Não, existem e tem que ter dias que a gente fraqueja mesmo, que a gente tem que ter dias que a gente tem que ter pessoas que a gente pode abrir o nosso coração e falar das nossas fraquezas. Eu acho muito importante falar daquilo que está nos incomodando. Não precisa a gente falar isso pra todo mundo, né? Ver uma pessoa na fila do elevador, já vou falar, nossa, tá difícil. Que aí a gente aumenta, a gente conta o difícil 100 vezes. Eu acho que a gente não precisa falar 100 vezes tá difícil, mas a gente precisa ter 2, 3 pessoas com quem a gente possa compartilhar esse momento de falar, sabe? De expor que tá difícil. E para 100 pessoas, vamos fazer o jogo do contente, vamos ver o que tem de possibilidade, o que tem de alegria, o que tem de novos caminhos que estão surgindo a partir dessa crise. Porque tem novos caminhos surgindo, tem movimentos acontecendo. Se a gente quiser se sintonizar, a gente vai ver. Tem só um comentário do Tarso. Ano das oportunidades. Ano das oportunidades. Não fala, gente, de 2020, pelo amor de Deus. Vou fazer uma corrente de não falar de 2020 até chegar a 31 de dezembro. Pra chegar a 2021, assim, nossa, eles agradeceram tanto que realmente eles atraíram um ano maravilhoso. A Luciane comentou: o autoconhecimento também é bom pra gente poder conhecer de verdade os narradores. Digo do autoconhecimento sem sabotar. Sim. A gente precisa saber que está com um X narrador para transformá-lo em um narrador melhor. Sim, a gente precisa. A gente fala assim, gente, a gente precisa se conhecer e sem julgar. Eu acho muito importante, algo que vários ensinamentos nos trazem, mas agora eu tô me lembrando mais do budismo, da meditação Anapana, que é a meditação que você observa sem julgar, né? Você não precisa ser o tempo todo ter opinião, sabe? A gente tá num mundo muito de aparência, que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo o tempo todo, tem que julgar tudo o tempo todo, se é bom, se é ruim. Às vezes a gente pode simplesmente observar certas coisas, contemplar, sem precisar necessariamente formular uma opinião, sem necessariamente julgar, simplesmente observar e falar, olha. E aí se observa na terceira pessoa, é super interessante. Observa você na terceira pessoa e fala, nossa, essa pessoa aí, ela realmente hoje tá estressada. Aí é só eu, entendeu? Mas a gente se fala da gente na terceira pessoa. Ela tá com estresse. Porque aí a gente começa a se falar na terceira pessoa para ter esse distanciamento de simplesmente eu tô me observando. Depois que eu me observo, eu começo a pensar assim. Então, assim, primeiro passo, observar sem julgar. Segundo passo, pensar no propósito da nossa vida. Gente, a gente não pode esquecer nem um segundo. Por que a gente levanta todos os dias? Por que a gente está aqui? Qual o objetivo da sua encarnação? O que te move? O que enche o seu peito, faz seu coração, sabe, bater forte? Qual é o seu propósito? Aí lembrando, primeiro se observando, depois lembrando do seu propósito, você fala assim, isso que eu observei, está afinado ou não com o meu propósito? Se não, como eu posso fazer os ajustes? Como eu posso melhorar? Como eu posso mudar? Isso é importante, sabe? A gente falar assim, depois do meu propósito, eu me observei, vi meus narradores, vi o meu propósito e falo assim, desses narradores, qual vai ser o meu poder? Aí a gente vai, no terceiro passo, exercer o nosso poder de escolha. Quais pensamentos eu vou escolher como sendo pensamentos que eu quero que cresçam em mim? E quais pensamentos são ervas daninhas que eu tenho que arrancar do meu jardim interior? E depois a gente ainda pode falar quais pensamentos eu quero criar, ou seja, quais novas narradores que têm mais a ver com o meu propósito de vida que eu quero criar para a minha vida. Então, quais são os narradores que eu quero acrescentar? Quais são as novas escolhas, os novos hábitos que eu estou precisando adquirir para eu colaborar mais para o propósito da minha vida? Porque às vezes a gente tem um propósito, mas nós somos os maiores sabotadores dos nossos propósitos. A gente não está colaborando com eles. Então a gente precisa colaborar com os nossos propósitos. Mentalmente também, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então se eu tenho um propósito de amar as pessoas, ser um instrumento de amor onde eu estiver, se eu estou o tempo todo julgando, o tempo todo querendo brigar com as pessoas, eu estou sabotando meu próprio propósito. E aí você fala, mas eu não estou conseguindo por causa do vizinho, por causa do mundo, a gente quer culpar o mundo inteiro. A gente tem que se responsabilizar, faz parte do autoconhecimento. O momento que a gente fala, eu sou responsável pelos resultados da minha vida. E se eu quero resultados diferentes, que bom que eu sou responsável. Porque se eu sou responsável pelos resultados da minha vida, se eu quero resultados diferentes, é só eu ter processos diferentes. Eu ter novas escolhas. Eu posso escolher coisas diferentes. Eu posso ter novos narradores. E aí eu vou usar o meu poder de criatividade. Todos nós somos co-criadores da nossa realidade.
E a gente tem que realmente acreditar. Você pode criar a sua realidade. Você co-cria no universo, existe o Criador que é Deus e você o tempo todo está criando em cima da criação divina. Você está co-criando o tempo todo. E o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que você sente, cria a realidade que você está hoje, cria a realidade que você quer estar amanhã. Se a gente não está achando alguma coisa legal da nossa realidade que a gente criou, que nós criamos, vamos nos responsabilizar porque nós criamos ela e vamos ter novas escolhas para que a gente possa criar novas realidades daqui para frente. A gente pode. Então, assim, na hora que a gente estuda e na hora que a gente se autoconhece, entra no caminho do despertar da consciência, que é o caminho que eu dedico sempre, o sensibiliza, oferece, prega, a gente descobre várias forças, sabe, interiores. E uma força que a gente tem muito é o poder da nossa mente. É o poder dos nossos narradores internos. É o poder de como nós temos contado a história da nossa vida. Sob qual prisma. E se a gente pode melhorar, todos nós podemos ser o nosso melhor amanhã, hoje, a nossa melhor versão. Eu posso agora decidir ser o melhor eu. E se todos os dias a gente decidir ser melhor 1%, no final do ano a gente vai ter sido 365% melhor. Então a gente precisa se comprometer com essa melhora interior. Ah, Sara, quer dizer que eu vou ser uma pessoa desperta amanhã? Não, é um passo de cada vez. Mas se só porque a estrada é longa eu decidi não dar um passo agora, eu vou ficar parado aqui tempo demais. Ah, mas a estrada é longa demais, esse caminho de despertar é muito complicado, é muito longo, é difícil. Não importa, mas você deu o seu passo hoje. Você fez a sua parte. Você fez novas escolhas. Porque isso que importa pra gente hoje. Ah, mas ainda falta 999 mil passos para eu chegar. Agora falta 998. E pronto, e vamos seguir. E amanhã 997. E a gente vai indo assim. Priscila tinha mandado como cancelar instantaneamente um narrador difícil. Respirando, lendo com outro narrador. Nós não somos seres muito que sabem lidar bem com vazio ainda. Então, a gente precisa, primeiro, cancelar. Eu acho que a palavra cancela é uma palavra de muito poder. Na PNL a gente usa muito ela. Então a gente fala, na hora que vir um narrador ou com um pensamento ruim, você fala pra você mesmo, cancela, ou está cancelado. E aí você já coloca um novo narrador. Porque se você só cancela, aí fica aquele espaço assim, né? Tipo, a mente fica, oi, tá? Então o que vamos fazer? Aí pode bugar, sabe? Então já coloca ali um novo narrador. Então eu falo assim, vem um narrador de medo em mim, eu falo, cancela. Eu vou pensar na confiança. Eu chamo o narrador da confiança. Como eu chamo esse narrador? Fazendo uma oração, fazendo uma mentalização. Mentaliza algo que te traz confiança. Eu mentalizo a imagem de Jesus Cristo, a face dele olhando amorosamente para mim. Então, assim, às vezes, pensa em alguém ou um ser que te traz confiança. Faça uma oração. Tem uma frase ou uma declaração de poder, de confiança. Entende? Assim, eu confio na luz, a luz sempre vence. E na hora que você fala essa frase, ou pensa nessa figura que traz a autoridade desse narrador, ou faz uma oração, você chama a energia desse narrador. E naturalmente esse narrador você vai começar a desenvolver pensamentos sobre isso, do tipo, eu tenho que confiar mais, eu acho que eu não preciso temer, vai dar tudo certo, e assim por diante. Aí naturalmente esse narrador chega e toma esse espaço. A Marina Simões falou, achei maravilhosa a dica de enfraquecer as reclamações com a gratidão e não confiar sempre na memória e usar alarme para agradecer. Fantástico. Sim. A Bianca falou, será que criamos esses narradores como uma autopunição? Ou por não achar que somos merecedores de todas as graças divinas? Muitas vezes a gente tem esse hábito de acreditar na punição. Então a gente às vezes cria situações na nossa vida porque a gente não se acha merecedor, porque a gente está se punindo de atitudes que a gente teve. Mas a maioria desses narradores, Bianca, vem dos padrões, sabe? Dos padrões internos que a gente carrega. Esses padrões, em sua maioria, são inconscientes, é como se fosse um iceberg. Você acha que você conhece os seus narradores, mas você conhece só a pontinha deles. A maior parte está submersa no seu inconsciente. E são dos padrões. Os padrões são os grandes pesos da nossa vida. Os nossos pais, os nossos professores, os nossos pares, que são os amigos que a gente teve, as nossas experiências. Então, vem desses padrões que fica
que muitas vezes fica impresso em nós, que outras pessoas também chamam de crenças. Crenças limitantes e crenças expansivas. Às vezes, os seus narradores estão muito ligados às suas crenças. Se você tem muita crença limitante, você tem muitos narradores que limitam seus sonhos, que limitam sua felicidade, que limitam a sua ação. Você vai agir e a pessoa fica, mas eu acho que você não deve agir, que fica querendo porque você procrastine. Então, porque você às vezes está com muitas crenças limitantes ancoradas em você. Se você começa a trabalhar essas crenças e criar novas crenças expansivas, você vai começar a ter narradores mais expansivos, que te permita mais, que te permita viver, que te permita experimentar, que te permita renovar, mudar, fazer o novo acontecer na sua vida. Então, esses narradores normalmente vêm das nossas crenças, dos nossos padrões interiores. Então é isso, gente. A proposta da nossa live é essa. Eu vim jogar aí, ó, esse desafio na mão de cada um, que agora viu essa live, agora já tá lascado. Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece, que a gente absorve de conhecimento, vira também uma responsabilidade na nossa vida de fazer alguma transformação. Porque a gente não conhece as coisas simplesmente para ficar sabendo, não. A gente conhece as coisas para a gente transformar algo na nossa vida. Seja de um pequeno hábito diário, seja algo muito, mas a gente precisa transformar. E a gente começa toda a transformação da nossa vida, a gente não transforma a vida inteira num dia. Nem Deus fez o mundo todo, demorou 7, né? No 7º descansou, então foi 6. A gente transforma as coisas na nossa vida a partir de pequenas mudanças, pequenas escolhas diárias. A gente tem um lema aqui na Dedico que a gente até continuamos com a campanha do Quer Mudar Sua Vida, Mude o Seu Dia. Justamente por isso que a gente fala assim, se você quer mudar a sua vida, mude o seu dia de hoje. Porque uma sucessão de dias que a gente muda na nossa vida, a gente acabou mudando a nossa trajetória inteira. A gente acabou mudando a nossa vida por um todo. Então, se a gente pode cada vez mais investir no autoconhecimento, mude o seu dia, conhecendo mais seus pensamentos, procurando novos narradores para narrar. Fala assim, procura-se, põe uma placa assim na sua mente, procura-se, igual emprego, sabe? Procura-se narradores de gratidão, narradores mais compassivos, narradores alegres, narradores otimistas. Então, crie novas ranhuras mentais, crie novos padrões, novas crenças mais expansivas. E tome cuidado com os narradores, com o self-talking que está sendo destrutivo. Porque às vezes o empecilho para a nossa felicidade não está fora de nós, está dentro de nós mesmos. E nós podemos mudar isso. Isso que é maravilhoso, tá bom? E a gente pode ser o grande facilitador da nossa felicidade a partir desse momento. É isso que a gente acredita aqui na Dedico, no autoconhecimento, na transformação interior e depois da gente transformar o interior em atitudes que transformam realmente a nossa vida. Um grande abraço para vocês. Temos fala, gente, falando? O Vinícius falou, procura pessoas com inteligência emocional. Sim, procuramos narradores que narram as coisas com maior inteligência emocional. Gente imatura emocionalmente para narrar nossas próprias coisas, a gente já começa a se complicar. A gente pode ter novos narradores. A gente pode, às vezes, o mesmo fato, em 10 pessoas vem uma pedra cair no chão. A gente vai ter 10 histórias diferentes. Um vai chegar e vai falar, nossa, aquela pedra caiu no chão, assustou todo mundo, foi uma coisa absurda. Aí o outro fala assim, nossa, aquela pedra caiu no chão, mas eu tive vontade de dar um chute naquela pedra, porque ela não devia ter caído. Aí o outro chega e fala, gente, uma pedra caiu no chão, foi uma coisa maravilhosa. Na hora que caiu no chão, deu aquele estrondo, aquele barulho, e a gente, né, olhou aquilo tudo ali, a gente falou, como que é forte, né, a natureza, como a natureza tem poder. Ou seja, uma mesma pedra caindo no chão pode ser narrado de 10 formas diferentes por 10 pessoas diferentes. E da mesma forma a gente tem esses narradores dentro da gente. A gente tem que escolher as narrativas que façam a gente se sentir mais feliz. Que seja mais próximo ao objetivo da nossa vida, sabe? Sim. Só para terminar a última pergunta, Priscila. Começar um novo hábito não é fácil e criar novos narradores, vários de uma vez, talvez não funcione tão bem, pelo menos para mim. Que tal criar 1 ou 2 novos e positivos narradores apenas? Sim, você pode criar novos, porque a gente fala vários, porque às vezes são momentos, né? Então são momentos diferentes. Às vezes tem um momento que a gente está precisando de ter mais compaixão, mais empatia pelo outro. Aí na hora que vem o nosso narrador inquisitivo, né, que foi da Inquisição lá atrás, aquele juiz muito ferrenho que quer julgar todo mundo, você fala, não, eu quero agora compreender o momento do outro. Eu quero falar que o outro às vezes me tratou dessa forma, não porque essa pessoa é ruim ou é errada, eu quero falar que ele me tratou dessa forma porque às vezes ele estava num dia ruim. E às vezes ele estava precisando da minha compreensão e do meu abraço. Às vezes a gente precisa de outros narradores que põem mais limites também, que a gente está falando muito desse compreensivo, mas às vezes a gente também tem certos narradores dentro de nós
que nós ficamos permissivos demais, as pessoas passam como tratores em cima. Então a gente tem que ter um narrador que sabe falar não, que sabe colocar esse limite. Agora depende, agora se te faz melhor, escolhe assim, agora eu vou investir no narrador da gratidão. Então eu vou ler o livro Poliana, eu vou fazer o jogo do contente, eu vou agradecer tudo que estiver me acontecendo. Se você criar já esse narrador, e se você fizer dele uma ranhura, então não pode ser uma coisa de um dia, sabe? Não pode ser aquela coisa assim, um dia e acabou. Não, é que nem a gente fala assim, vou fazer regime, eu passo um dia e já quero emagrecer 20 quilos num dia. Não vai acontecer, não é assim. Então assim, a gente tem que manter esse narrador durante um tempo. Se você manter esse narrador, você vai fazer novas ranhuras mentais. Isso tudo, gente, que eu tô falando são conceitos de Gestalt, de PNL, de física quântica. Então assim, você vai criar novas ranhuras mentais. Essas novas ranhuras, você tem que aprofundar os sulcos dela, para elas ficarem mais profundas, a ponto de que quando a gente coloca o disco mental da nossa vida para tocar, em vez de ir por aquele lado que sempre ia, a agulha vai começar a ir por essas novas ranhuras. E a gente vai tocar uma nova música para nossa história. E é isso que a gente precisa. Vinícius falou 21 dias. 21 dias. E o Thiago falou, vou falar com todos, eu quero é amar. Eu vou amar, tô amando. Isso, e sabe o que você faz, Thiago? Eu vou falar uma dica pra você. Espalha cartazes na sua casa para chamar esse narrador do amor mais pra perto de você. Então você vai espalhar pequenos bilhetinhos no armário, no banheiro, na geladeira, assim. Agora eu quero amar, a minha escolha é amar, eu quero olhar o mundo através do prisma do amor, eu vou amar, vou querer ser, eu sou amoroso. Começa a distribuir certas frases para você o tempo todo lembrar desse narrador que você quer chamar para sua vida. E se a gente conseguir 21 dias desse novo narrador chegar, já é uma vitória, já cria uma ranhura. Para acabar de criar, a gente fica 90. 3 meses é quando a gente consolida o hábito depois de 21 dias. Aí, Vinícius, vão ser novos narradores, a gente vai ter assim, já brilhando com esses novos narradores internos. E aí você fala assim, mas só porque eu tenho um narrador da gratidão, quer dizer que o meu narrador reclamão nunca vai aparecer? Claro que vai, gente. Ainda mais se for um padrão inconsciente meu, se for um padrão muito arraigado, eu sempre vou ter uma tendência, como eu falei, as pessoas têm tendências de persona, de personalidade. Então se eu for uma pessoa mais melancólica, eu vou ter sempre essa tendência do meu narrador reclamão chegar, porque eu vou olhar com melancolia os fatos da minha vida. Mas, na hora que esse narrador da reclamão chegar, eu posso, se eu começo a estar mais consciente, presente no presente, mais consciente da minha atividade mental, eu posso falar cancela com ele. Posso falar, olha, cancela, não quero você aqui. Eu posso escolher na hora de chamar o outro narrador. Porque não quer dizer só porque a gente tem um narrador, por exemplo, da gratidão, que não vai nunca aparecer o reclamão. O reclamão às vezes vai aparecer. Às vezes você tem que dar voz a eles. Em certos momentos ninguém é forte o tempo todo, ninguém é só... Tem hora que a gente tem que falar, agora eu quero falar de tudo que tem me incomodado. Mas aí não é uma reclamação, é para falar, para resolver. Aí depois, quando o reclamão quiser vir já de novo, você fala, agora não, já falou um dia, a gente já resolveu, agora eu cancelo você está cancelado e eu quero que venha o narrador da gratidão. Então assim, é muito interessante essa questão do autoconhecimento, da gente ver o poder da nossa mente, e pensar que com as nossas posturas mentais a gente realmente pode criar novas realidades. E uma realidade que a gente vai viver nela. Gente, tem nada que a gente precisa investir mais na nossa vida do que nisso. Porque a gente precisa investir em criar realidades melhores pra gente viver dias melhores. Quando a gente vive dias melhores, a gente ajuda o outro, porque a gente faz as pessoas felizes, porque a gente espalha esse melhor pelo mundo, tá bom? Um grande abraço para vocês, muita gratidão da gente ter ficado junto nessa live, que a gente possa ver o poder da nossa mente e criar realidades maravilhosas para nossa vida. Que o amor continue aí no coração de todos. Eu vou terminar agradecendo também todos do YouTube que estiveram com a gente vendo essa live, com o lema do Movimento Dedico, com o lema da nossa caminhada de despertar interior, que é o amor é para agora, o amor é para todos. Gratidão.